Primeiro agradecer a vocês, agradecer muito a Boitempo, a Livraria Simples, obrigada mesmo por acolher a gente. E a Boitempo por ter também apoiado entrado com a gente nesse projeto, nesse sonho, né? Sonho, digo assim, que a gente sempre dá essa ideia, né? Que a gente pensa em fazer e de repente não, né? Depois de quase 2 anos aí que a gente está realizando, né, concretizando um livro. Então o projeto começou, na verdade, quando a gente, no Instituto Update, a gente fez um estudo profundo sobre as mulheres na política na América Latina, e a gente desenvolveu uma série, um documentário, e desse documentário, né, que a gente lançou Quebrando o Tabu, a gente ficou se perguntando como esse documentário seria recebido pelas mulheres conservadoras, né, porque é um documentário que fala de mulheres na política, tem mulheres de direita, tem mulheres de esquerda no documentário, mas ele tem, obviamente, um olhar muito progressista para a pauta. E tem, né, é bem marcado pela agenda feminista também das mulheres que a gente entrevistou, e a gente queria saber então como que isso era recebido pelo público conservador. E aí a gente convidou a Esther e a Camila para fazer a pesquisa, para fazer uma pesquisa de opinião, né, na verdade, e também o Ideia Big Data, que também foi nosso parceiro, que também conduziram alguns grupos. E aí a gente fez essa primeira pesquisa em 2020, no auge ali da pandemia, e foi super interessante, porque a gente já viu que ali, quando a gente levou o contexto dessas mulheres na política e as mulheres conservadoras, a gente viu que tinha um campo a ser explorado, assim, de como a gente poderia se aproximar desses grupos de mulheres. Primeiro, um entendimento confuso sobre o que é feminismo, né? Eu acho que essa é das primeiras questões, assim, existe uma confusão ali, mas também uma oportunidade, porque aquelas mulheres pareciam estar muito mais abertas. Isso que a gente está falando que ali em 2020 era um público evangélico conservadoras mesmo, né? Assim, não é o que na segunda rodada de entrevistas a gente fez. Mas a gente viu que tinha uma oportunidade de diálogo, que existia, embora temas muito adversos, né, de muita atenção, existia também a possibilidade de diálogo, e a gente via também algumas confusões que fez a gente pensar que esse feminismo que a gente está, o feminismo está em disputa, porque as mulheres conservadoras pareciam, quando a gente perguntava qual que era a referência de mulher, né, qual a referência de feminista, a gente escutou coisas como Damares, Bolsonaro, Michele Bolsonaro, e isso fez a gente falar, opa, tem uma confusão aí no ar, e alguma coisa essas mulheres não negam o feminismo, né, elas não estão negando o termo feminismo, mas elas não estão entendendo muito bem o que quer dizer, ou confundindo algumas coisas. Daí a gente resolveu fazer então uma segunda rodada, daí ampliando mais o público, não só no nicho de mulheres conservadoras, mas ir para o público de mulheres que se denominam conservadoras, mas são mulheres que foram eleitoras do Bolsonaro em 2018, mas estão arrependidas, mas também se classificam como mulheres conservadoras, mas não necessariamente com uma demarcação religiosa, né? Então a gente ampliou, e aí eu acho que Camila e Esther vão falar mais. Mas o objetivo do nosso projeto, quando a gente pensou e procurou as meninas, as mulheres, perdão, foi a gente mesmo também comete erros, né? Assim, a gente procurou as mulheres pra gente fazer a Camila e a Esther para fazer esse projeto, era com o objetivo de como que a gente cria pontos de comunicação, como que a gente aproxima, já que existe uma confusão em relação a esse termo, mas existe uma abertura, como é que a gente cria pontes de comunicação, estratégias de comunicação para aproximar essas mulheres de maneira, não é necessariamente falar da maneira correta, mas aproximar mesmo das ideias do feminismo e do próprio feminismo. Porque a gente viu depois que existe uma dissociação entre feminismo, ou seja, elas se consideram feministas, elas entendem o feminismo, gostam do feminismo por alguns benefícios pessoais que elas receberam disso, mas elas também rejeitam o termo feminista. Não quero me classificar como feminista porque a feminista é considerada uma mulher radical,
é uma mulher contra coisas, não a favor de coisas. Então, foi importante a gente fazer essa pesquisa para a gente poder entender de que maneira, quais são os lugares, os pontos em comum, os pontos de divergência, para a gente conseguir, de fato, construir caminhos de comunicação, desatar esses nós, para a gente se aproximar e conseguir angariar e aumentar mais o apoio à nossa pauta e às nossas demandas, para que a gente consiga avançar na agenda de pró-direitos e da agenda feminista dentro da política brasileira. Mas para isso a gente vai precisar a gente precisa mergulhar mais nesse imaginário, isso que a gente chamou do imaginário político das mulheres brasileiras, porque é importante a gente entender de onde vêm essas ideias, de que lugar elas partem, as mulheres brasileiras nas suas diversidades, para a gente aí conseguir criar pontes de comunicação e processos mais empáticos também, de entender, como a Esther fala, que não vai dar pra gente conseguir tudo que a gente quer. A gente vai ter que ir no processo de concessões e aí buscar as convergências. Mas aí agora eu deixo a fala para a Camila e para a Esther, para elas poderem falar um pouco do conteúdo mesmo, daquilo que a gente descobriu e como a gente, nossa parceria foi muito próspera e muito gostoso de fazer juntas. A gente quer continuar aí nesse caminho. Esse é o primeiro ponto. A gente falou, vamos lançar a pesquisa, a gente queria fazer um guia de como se comunicar e tal, mas a gente tem que fazer aquilo que é possível. Então a gente começou por esse primeiro passo, que é transformar a pesquisa num livro, numa publicação que as pessoas possam ter, para a gente começar o debate e aí a gente aprofundar as estratégias que a gente quer poder levar para os outros grupos e coletivos. É isso. Obrigada. Bom, então vamos falar um pouco do conteúdo mesmo, da pesquisa, do livro. Eu acho que uma coisa que eu queria destacar, que é importante, que a Bia já falou um pouquinho, é como a gente percebeu, na verdade, que a Marcha das Vadias, que teve no Brasil nos anos de 2011, 2012, quer dizer, já faz 10 anos, e até hoje as mulheres que a gente entrevistou, e não só mulheres, acho que várias pessoas, isso a gente faz muita pesquisa, até hoje foi um marco mesmo, no sentido das pessoas associarem aquelas ativistas com o feminismo. Então, as feministas, como a Bia mesmo falou, sempre foram muito estereotipadas, como mulheres agressivas, como mulheres que odeiam homens, como mulheres mal cuidadas, como mulheres, enfim, isso sempre, desde que existe feminismo, sempre existiu isso. Agora, uma coisa interessante foi que, com a Marcha das Vadias, também se passou a associar a imagem de feminista. Quem que é feminista? É a mulher que faz xixi na rua, no meio da rua, é a mulher que sai com os seios descobertos nas ruas para protestar. E essa é uma imagem que acabou afastando muitas mulheres dessa identificação com o feminismo. E várias, inclusive, discutem isso, olha, será que essa é a melhor estratégia? Será que a melhor estratégia para a gente conseguir conquistar nossos direitos, a gente sair com os seios descobertos? Ou mesmo várias falavam daquelas performances de grupos mais radicais, com, enfim, quebrar santas, introduzir crucifixos humanos, todas elas falavam, essas imagens circularam muito na época, todo mundo fala dessas imagens até hoje. E fala olha, eu acho legal lutar pelos direitos das mulheres, mas eu não acho que é legal fazer atos intolerantes, contra... Então, isso realmente foi uma coisa que marcou demais o imaginário político, das mulheres brasileiras, em relação ao feminismo, em relação à luta pelas mulheres. E eu acho que pra gente, então, começar a discussão, a gente tem que ter isso em mente, principalmente no campo progressista, no campo da esquerda. É uma coisa que a gente... É impressionante porque, até mulheres que estão na política e tal, mas que não são feministas, enfim, elas também falam disso. Falam, não, feminista é que faz... que é um absurdo, Que é contra os homens, Exatamente, que odeia homens. E tem também uma coisa, eu acho que é principal pra gente, que elas entendem que essas feministas, que elas chamam de ativistas, elas não buscam diálogo. Então elas são autoritárias, são intransigentes, não tem disposição nenhuma de acolher outras mulheres que pensem um pouco diferente, Então, e aí eu vou só terminar, por exemplo, falando, acho que já da questão que é a grande questão, que é a legalização do aborto, que acaba também afastando, várias mulheres também de se aproximar do feminismo, da luta feminista. E é o seguinte, a gente, conversando sobre isso,
a gente também percebeu que existem pontes possíveis de aproximação e de diálogo, né? Então, por exemplo, é um consenso, mesmo entre as conservadoras, né, entre as mulheres que se autodenominavam conservadoras, de que a maternidade ela tem que ser uma escolha. Ela tem que ser uma escolha, ela não pode ser imposta, né? Não é... Eram raras as mulheres que falavam ainda em que existia alguma coisa como instinto, né, maternal, que você teria... Não, então essa ideia de que é uma escolha, ela está bem assentada na sociedade brasileira, né, entre as mulheres. Agora, o problema começa, e eu acho que, claro, existem os argumentos religiosos, acho que a Esther depois pode até falar mais disso, mas existem argumentos que são de uma ética da responsabilização, que são muito mobilizados. Então, assim, existem métodos contraceptivos, por que aquela pessoa não usou? Né? Então, quase como se assim, ficar grávida fosse uma punição, né? Por você não ter... E a gente sabe, né? Uma gestação não pode ser uma punição, né? É um absurdo, né? Então, só que elas falavam muito assim, sobre o aborto, sobre a legalização. Às vezes falavam assim, porque 80% dessas mulheres que pensam em abortar não usaram camisinha. Assim, pô, de onde a pessoa tirou isso, sabe? Então, e aí quando você começava a falar mais, entrar mais no assunto, aí elas começavam a trazer experiências delas próprias. Então, às vezes se abriam, falavam, não, eu já fiz um aborto, ou eu conheço uma amiga que foi para uma clínica, ou eu conheço... E aí começavam a vir, e aí a gente ia percebendo como que, na verdade, a insegurança das mulheres, né, para fazer esse procedimento é uma coisa que é isso, né, sabe, matam mulheres. E aí a gente ia trazendo para essa realidade. Mas quer dizer, e às vezes ao longo da conversa elas mudavam de opinião, ouvindo umas das outras. Então ainda falta muito, é isso que a Bia falou, assim, a gente realmente tem um caminho longo aí para percorrer nesse sentido de sensibilização, de falar mesmo do assunto, falar aberto, porque ainda é um tema tabu. Isso é uma coisa que também deu para perceber, assim, de, né, começa e tal, e ainda tem um tabu muito grande, mas que dá pra gente conseguir ir se aproximando, né, criando esse diálogo. Mas é isso, gente, tem muitas coisas, vou passar pra Esther agora. Bom, primeiro agradecer a todo mundo que está aqui. Eu acho que é uma felicidade esse livro porque ele nasce de um encontro, né? O encontro, primeiro assim, a Camila e eu nos encontramos no caminho há muito tempo, mas a gente não tinha encontrado a Bia ainda, né? Eu acho que essa tríade realmente funcionou muito bem. Então eu quero te agradecer também, Bia, porque foi muito gostoso trabalhar contigo. A Camila sempre é gostoso, né? Mas com você a gente não tinha trabalhado tanto e foi muito, muito bom. Eu acho que assim, o livro nasce de algo que acho que todos nós compartilhamos, né? A ideia de que na pauta feminista, todo mundo avança junto, a gente não vai avançar. Então, a ideia é que precisamos de muito mais consenso do que temos agora, né? E tendo, acho que isso, desde o ponto de vista, nossa hipótese, a Camila e eu estamos estudando conservadorismo moderado há já bastante anos, né? E a nossa hipótese sempre foi, dá para conversar muito mais do que a gente está conversando agora. Dá para conversar desde que, duas coisas, a gente escute muito mais, e desde que a gente saiba que em toda negociação nós temos que abrir mão de algumas coisas, claro. Então ninguém está nunca numa negociação sem ter nada para conceder, concessões têm que ser feitas. Mas uma coisa que para mim, os maiores achados da pesquisa é a seguinte, as mulheres querem muito conversar, isso para mim é fundamental, elas querem muito conversar, querem muito ser escutadas e querem falar de feminismo, elas querem falar sobre isso. Até mulheres que se dizem conservadoras, religiosas, querem falar de feminismo, só que nos termos delas, não nos termos nossos, exatamente, né? E a gente sempre fala muito assim, o que nos une e o que nos separa, né? Então nós encontramos coisas que nos unem e que não são triviais, né? Então o que nos une, por exemplo? Nos une a percepção de que o machismo existe e ele é cotidiano. E isso é uma vitória imensa do feminismo. As mulheres entendem que o machismo existe. As candidatas para que chegam, né? O que nos une também? Nos une a percepção de que a violência de gênero, ela existe e ela é brutal, né? Então, de que, eu lembro de uma mulher que falava assim na entrevista, as mulheres elas são atacadas na rua, mas elas morrem dentro de casa mesmo, a gente sabe muito disso. E a percepção da violência também é uma grande vitória do feminismo. E nos une uma outra coisa, que é a percepção de que a mulher tem que vencer, e tem que ser uma mulher empoderada, forte, independente, que ganha espaço público, né? E uma outra vitória também nossa. Então acho que a primeira coisa que eu queria retomar aqui é assim, nós temos imensas vitórias do campo feminista, que é justamente aquilo que faz com que a extrema-direita fique tão nervosa, né? Porque ela sabe que no fundo o feminismo venceu e venceu de uma forma muito potente, né? Agora, os pontos que nos separam, né? Acho que é um ponto que nos separa,
que é um ponto que para mim tem muito mais a ver com o nosso método, né? Que justamente a ideia de que as feministas são vistas, e olha aí, por mulheres de classe C e D, numa situação economicamente vulneráveis, que são justamente os grupos que o progressismo deveria abraçar muito mais. Então ela sente que nós estamos muito longe, essa é a primeira coisa. Então elas enxergam em nós mulheres que não conhecem a realidade, que não se importam exatamente com a realidade, que falam de coisas que não têm a ver com a realidade da mulher periférica. Então, quantas falaram assim, eu queria ver você aqui, falando de quê? De maternidade, falando de como que eu consigo, né, dar conta de tudo na minha vida, que eu tenho uma situação muito vulnerável, muito ruim, falando de coisas que são importantes para a gente. Então, essa percepção de que a gente está muito longe, né? E depois a percepção, e isso acho que dói muito, né, como feminista, de que a gente de fato perdeu totalmente a linha na comunicação. A gente não está sabendo dialogar, de que nós somos muito arrogantes. Então nós testamos, por exemplo, linguagem inclusiva, né? O que você acha de falar todos, todas e todas? Para nossa surpresa, a grandíssima maioria falou, eu acho legal, é interessante, é bacana. Se eu tivesse alguém que se sentisse ofendido por não falar todos, todas e todas, eu falaria numa boa. Mas qual é o problema? E falavam assim, apontando um pouco dele. Que vocês não explicam para a gente, vocês não têm paciência, né? Tenham paciência para explicar, para conversar com quem pensa diferente, tenham um pouco de calma para explicar para a gente. Eu acho que há um pouco uma reclamação, né? E uma irritação conosco, com esse campo conosco, de que a gente de fato não tem paciência, não tem um carinho suficiente e acolhida suficiente. Acho que esse para mim talvez seja o ponto mais importante. E depois, um pouco, qual é também a nossa perspectiva? Óbvio que há pontos que nos separam, e o ponto fundamental é direitos sexuais e reprodutivos, sem dúvida. Mas mesmo dentro desses pontos, há caminhos de convergência. Então, por exemplo, quando a gente fala de aborto, óbvio que aborto é pecado, aborto é tabu, mas há um consenso também muito grande de que é a mulher pobre que sofre com o aborto sendo ilegal, por exemplo. Então, essa vinculação entre aborto e pobreza, ela é muito poderosa para as mulheres. A ideia de trazer o aborto para uma porta concreta também é muito poderosa. E a ideia de falar sobre saúde sexual, por exemplo, educação sexual para as crianças, falar, por exemplo, com as meninas adolescentes sobre aborto, sobre gravidez e desejo da adolescência, esse tipo de pauta é poderosíssimo. Então, são mulheres que, por exemplo, dentro da igreja falam em kit gay, né, em ideologia de gênero, mas o que estão falando depois na entrevista é, não, a gente quer que nossas filhas sejam educadas no âmbito sexual. Nós queremos que nossas filhas aprendam a utilizar contraceptivo, queremos que elas não engravidem. Então, olha essa pauta também que poderosa que é. Ou, por exemplo, quando a gente fala de população LGBT, que é um ponto também muito complexo para essas mulheres, né? Há consensos que são fortíssimos. Por exemplo, a condena da violência, né? E da LGBTfobia é um ponto fortíssimo. Então, o que elas falam? Pô, a gente não gosta desse modelo, mas nós temos que aceitar, a gente não pode impor, e temos que sempre condenar a violência contra essa população. Isso parece uma forma muito forte. Inclusive contra o Bolsonaro. Bolsonaro, ele é machista, ele é intolerante, ele não deveria falar o que ele fala contra a população LGBT, por exemplo. Outras coisas, tudo bem, mas é verdade, eles podem, por que não casar, ter filho, constituir uma família. Então, enfim, a gente não é o nosso protótipo de família, mas eles podem construir-se a família deles, porque o importante é o que? O amor, o respeito, é que famílias, que crianças sejam acolhidas. Há caminhos e possibilidades de conversa, né? Então, acho que um pouco a ideia é essa. A nossa hipótese, né, de partida sempre foi comprovada. Nós podemos conversar, temos possibilidades, desde que o conversa seja muito mais empático de escuta, né? De uma escuta muito mais sensível, muito mais cuidadosa, né? E desde que a gente saiba também o timing, claro. Então, a gente sempre diz, não é o momento, de fato, de colocar a conversa agora na roda sobre aborto, nesse momento, isso é óbvio, não é? Mas, de uma forma muito mais inteligente, estratégica e tentando consensos, a gente pode se construir pontos e caminhos, né? Então, acho que um pouco isso, e agora acho que vamos conversar um pouquinho. Nós temos aqui mulheres poderosas, candidatos também, que podem contribuir na conversa. E vamos em frente, quem quiser dialogar, estamos aqui. Bom, eu acho que a gente pode chamar as candidatas, então, para conversarem com a gente, porque é isso, né? Elas estão nas ruas, elas estão ali sentindo esse pulsar, né? Conversando com as mulheres. E eu acho que é sobre esse encontro mesmo, né? Da gente escutar vocês também, esse testemunho, né? Do que é estar nas ruas hoje, nas ruas que hoje, né, tem que a gente sabe que não está uma eleição fácil, né? Uma eleição de muita violência, né? De muita intolerância. E como é que estão essas ideias quando vocês chegam com
com as ideias feministas e com a ideia das mulheres, né, de mais direito para as mulheres, como é que isso chega. E então vou chamar aqui a Paula, da bancada ativista, da bancada feminista, a Marina Elu, nossa deputada estadual também. Nossa, não é minha, desculpa, gente. O erro aqui. E a Natália chegou? A Natália também, e Karina Vitral. Natália? Karina Não chegou ainda? Não, Natália tá aí, né? Gente, a Natália é da Ideia Big Data, a gente não conheceu a Natália porque a gente fez isso na pandemia, então a gente não sabia quem era. Mas enfim, acho que a gente não tá improvisando, né, a conversa aqui, porque é para ser uma conversa mesmo. Maísa também, que é candidata. É muito bom ter mulheres, né, as mulheres aqui se colocando. Eu acho que tem uma coisa que desde 2018 a gente, né, que trabalha com inovação política, trabalha com maior representatividade na política, vê a quantidade de mulheres que estão se lançando nesse projeto, né? Então é uma honra, assim, eu acho muito corajoso sempre que eu vejo vocês aí que se colocam à disposição. Não é nada fácil, né? Não é nem nunca uma jornada difícil. E então eu honro bastante isso e queria, enfim, não sei, Paula, você que escutou a gente falando, assim, como é que foi, eu fazendo entrevista aqui, como é que foi? E Natália, depois eu passo para você para fazer uma contribuição sobre os dados. Legal. Bom dia, pessoal, bom dia a todos que estão aqui. Eu, antes de tudo, quero agradecer Beatriz, Camila e Esther pela pesquisa, porque eu acho que nesse momento, a publicação desse livro nesse momento tem uma importância, parabenizar a Boitempo também, uma importância fora de série, assim, porque na verdade o que a gente tem visto é que essa é uma eleição em que todo mundo entendeu que o voto das mulheres de alguma forma vai impactar essa eleição, né? De que existe uma importância, não só porque as mulheres são a maioria do eleitorado, mas porque todos os candidatos têm uma linha política para as mulheres. Seja uma linha de ódio, que precisa voltar atrás depois, seja uma linha de falar com as mulheres, de dialogar, seja mulheres candidatas que nunca defenderam o direito das mulheres, historicamente tentando se aproximar também das mulheres. Então o voto das mulheres é algo que importa. E, portanto, o projeto político para as mulheres também é algo que importa. Então, eu acho que a publicação desse livro, o salto dessa pesquisa nesse momento, é muito importante. Para nós, da bancada feminista, nós, quando decidimos, em 2020, construir para as eleições municipais o projeto da bancada feminista, então uma candidatura coletiva de mulheres que carrega esse nome, debater isso foi muito importante. Foi que projeto é esse de feminismo que a gente vai levar adiante, como a gente vai conversar com essas mulheres e de que forma, que feminismo é esse que a gente vai construir. Então a gente se aproximou muito de uma lógica que era uma lógica do feminismo para a maioria, do feminismo popular, e acho que ter juntado mulheres diversas, de lutas diversas, maioria negra, mas também uma travesti que já demarca uma parte do feminismo que não é um feminismo que exclui as mulheres trans dessa lógica feminista, ter colocado mulher-mãe, mulheres que trabalhavam em diversas áreas, isso contribuiu para que a gente se aproximasse dessa lógica popular de feminismo, né? Acho que isso também é uma coisa que o feminismo negro me ensinou muito, eu milito no feminismo negro há muitos anos, e para a gente foi importante construir essa lógica. E agora para as eleições estaduais também, né? Lançar a bancada feminista como uma candidatura coletiva de mulheres negras para deputado estadual é algo que também nos fez nos reaproximar dessa lógica. Então o que a gente tem visto, e por isso que eu acho que casa muito com a pesquisa que vocês fizeram, de fato existe uma preocupação com o que é o ser mulher na sociedade. Seja sob o ponto de vista da violência, e esse é um debate que entra muito, e mais do que entrar muito, ele é um debate em disputa. Fico pensando muito qual é o papel, muitos pesquisadores estão falando sobre isso, né? Qual é o papel que a Michelle Bolsonaro tem cumprido nas eleições. E eu vi muitas pesquisadoras evangélicas falando sobre quando ela fala que ela ora todos os dias para o marido dela, para que ele seja uma pessoa melhor, para que ele fique bem. Ela se conecta diretamente, quando ela diz isso,
com mulheres que sofrem agressão e que todos os dias pedem para que o seu marido seja um marido melhor. E que não vão buscar necessariamente na política pública esse lugar da denúncia, a dificuldade da denúncia. Quando a gente assumiu o mandato municipal, a primeira coisa que a gente se deparou foi com essa dificuldade, que é, poxa, a gente fala tanto sobre ter mais delegacias, sobre ter mais lugares para que as mulheres possam fazer denúncia, mas e se elas não querem fazer essa denúncia? E se dentro de uma ocupação, de uma comunidade, o horror que especialmente mulheres negras e periféricas têm da polícia militar vai fazer com que ela nunca queira um carro de polícia na casa dela, com que ela nunca queira ser humilhada numa delegacia de polícia. E de que forma a gente pode pensar política pública para essa mulher, que precisa ser acolhida, mas ao mesmo tempo não quer ir para uma delegacia, não quer chamar a polícia militar diante de uma violência. A primeira lei que a gente aprovou no mandato foi justamente uma lei que garantia o benefício do auxílio aluguel ou de casa-abrigo para mulheres em situação de violência doméstica, sem que elas precisassem registrar boletim de ocorrência ou fazer medida protetiva, que é realmente uma barreira. É algo que a gente incentiva muito que as mulheres façam, mas não necessariamente elas querem. Então eu acho que esse é um ponto, assim, é o quanto o feminismo, a ideia de feminismo é uma ideia em disputa. Inclusive, mulheres na política também disputam isso, né? Se distanciam ou se aproximam mais das mulheres trabalhadoras, mais das mulheres negras, mas também o quanto a direita e a extrema-direita também disputam essas mulheres, o quanto a religião disputa essas mulheres também, né? E por religião, eu não falo a religião de forma ampla, eu falo mesmo o que é o conservadorismo dentro da religião, o que é o fundamentalismo dentro da religião, e a gente precisa estar muito conectado com isso. Acho que só tem uma forma de fazer isso, é estando lá. É estando na rua, é colocando o pé no barro, é indo nas ocupações, é conversando e é construindo não só a política pública, mas os programas eleitorais também muito conectados a essa diversidade, que é uma diversidade, mas que é uma diversidade disposta a pensar, reconhecer o que é ser mulher, e acho que tem muitas formas de fazer isso. Então, mais uma vez, para encerrar, eu agradeço muito a vocês pela pesquisa. Acho que vai nos ajudar muito, né? Ajudar muito nós, mulheres, na política, não só durante as nossas campanhas eleitorais, mas também para construir política pública que, de fato, falem com as mulheres, né? Dialoguem com as mulheres, com a maioria das mulheres. Então, muito obrigada. Obrigada, Paula. Eu acho que traz um ponto super importante que a gente viu também, que é o pragmatismo, né? O feminismo deixa de... possa ser uma tradução pragmática de políticas públicas também, né? Então, assim, as mulheres, talvez elas não tenham tanta... Talvez não, elas não têm noção da história que foi feita, do caminho, dos direitos que elas têm hoje, foi por conta de mais mulheres fazendo uma luta, né, na política, etc. Não tem essa noção, não tem muito concreto que a luta feminista é igual a mais direitos, que é igual a mais políticas públicas para mim, né, que beneficia a minha vida. Fica num lugar muito etéreo da luta e de um lugar muito de movimento cultural quase, menos do que o movimento político em si. Então, quanto mais a gente traduz para políticas públicas, mais a gente também, e mostra que esse caminho não cai no colo, não são homens que vão fazer isso pra gente, né? Então a gente tem que fazer essa comunicação também mais pragmática. Enfim, queria fazer esse comentário, porque eu achei que é isso que você falou também, às vezes não é, né? Entender a realidade daquelas pessoas, transformar isso em política pública é um caminho. E aí, bom, Marina, você que está indo na segunda eleição, vocês fizeram da municipal agora estadual. E a Marina está indo para a reeleição do estadual e vivendo um outro momento político nas ruas, né, hoje. E você comentou também, a gente comentou isso, mas eu gostaria que você fizesse um comentário aí geral sobre feminismo, diálogo, que você também busca bastante dialogar. Obrigada. Bom dia a todas e todos. Eu não estava preparada para fazer fala, eu vim dar um beijo dessas mulheres incríveis e maravilhosas que fizeram um trabalho super importante. Mas eu acho que eu vou pegar da perspectiva do diálogo, acho que a Paula falou super bem um pouco da realidade como a gente vê hoje na estrutura da sociedade. E eu vou trazer um pouco a perspectiva do diálogo, que sempre foi a perspectiva que eu resolvi trabalhar a partir do mandato que eu tinha na Assembleia. A gente tem a pauta das mulheres, das crianças, sustentabilidade e meio ambiente como as nossas pautas principais. E rapidamente eu entendi que meu foco na política, o que eu quero na política é para fazer transformação concreta na vida das pessoas. E que eu não ia conseguir fazer isso se não tivesse diálogo com a principal forma de fazer isso. E eu entrei numa casa legislativa que tinha... Eu sou a pessoa que...
espaço de amamentação do gabinete. Mas você tá muito lindo. Gente, não era pra ele roubar a cena. Mas sempre é. Entrei numa casa legislativa, que a Janaína Pascoal teve 2 milhões de votos. Elegeu 10 pessoas. Porque a gente tinha 19 mulheres de 94 deputados, sendo que essa foi a maior eleição de mulheres da história na Assembleia, e é 20%. E uma casa bastante pautada pelos temas da sociedade que tem hoje tão forte nesse conservadorismo. Então, ideologia de gênero, uma questão muito pautada nessa disputa desse lugar. Que não era um lugar que ia levar a solução para ninguém. E quando a Esther escutei ela falando que as pessoas, na verdade, elas querem soluções. Elas querem que as filhas delas estejam protegidas e saibam se proteger de violência, saibam se proteger de uma gravidez indesejada. Elas querem que saiba que a gente tem uma política pública de proteção. Então eu precisava achar esses caminhos do que onde a gente quer que isso aconteça. Onde que a gente concorda que isso aconteça. E às vezes é isso, é mudar uma palavra. Então a gente aprovou a política estadual pela primeira infância. Um marco legal super importante para incentivar crianças de 0 a 6 anos. E a gente tirou a palavra gênero de todo o projeto. Porque eles têm um sistema e um mecanismo que você tem gênero, ou seja, gênero alimentício, não passa, não discute. Mas a gente deixou dentro da lei, na parte que fala sobre adoção, sobre possibilidade de adoção, a possibilidade de famílias homoafetivas serem a garantia da adoção. Porque isso não era negociável pra gente. E não era negociável, não era um problema pra eles também. Porque na hora que a gente falava, mas uma criança ficar no abrigo, não é melhor ela estar numa casa que a ame? A pastora lá falava comigo, a irmã do Edir Macedo é deputada estadual. Ela falava, sim, eu concordo com isso. Então essa parte que era conceitual, que mudava a realidade de fato, ficou no projeto e foi aprovado. Não precisava ter a palavra gênero que criava um pânico deslavado, porque isso não mudou em nada o conceito do projeto. Todas as questões que tinham realmente o interesse das crianças em primeiro lugar, a gente conseguia encontrar pontos de intersecção. E esse diálogo é muito importante. Eu sou uma das fundadoras do Vote Nelas, junto com a Maísa, que está candidata a deputada federal agora também. E daí a gente tinha alguns preceitos básicos do que a gente precisava garantir para que tivesse dentro do âmbito do Vote Nelas. Então, compromisso no combate a todas as formas de violência contra a mulher, compromisso com a equidade de gênero na política. Mas daí tinha essa discussão, mas é mulheres de todos os partidos, de todas as ideologias, ou só vamos fazer um recorte para as mulheres progressistas? E eu sempre falava, mas gente, não é que se essa mulher que é aqui do PL, se essa mulher que é pastora não estiver lá, não é que a gente vai ter uma mulher progressista no lugar. É que vai ser um homem mais conservador ainda, que é pior, porque a gente não vai ter nenhuma ponte de contato. Não é que se a gente não tivesse, a gente vai conseguir ter, o Freixo vai estar no lugar da Carla Zambelli. Não é, a gente vai ter uma pessoa pior que não vai ter nenhuma ponte de contato. E a gente vai continuar com o imaginário de que a política não é para a mulher. Então criar essas pontes acho que foi muito potente, e foi potente no Congresso Nacional. A gente viu a bancada feminina ser o único espaço realmente de diálogo entre todos os partidos e consenso de uma agenda comum, em que a gente tinha as meninas do PSOL, as meninas do PL, as mulheres realmente ali dedicadas a falar, tá bom, qual é uma agenda comum? Acordaram projetos de todos os bancados, de todos os partidos que diziam respeito à vida das mulheres e pautaram no colégio de líderes. E tiveram a maior aprovação da história da Câmara de Projetos de Mulheres por conta dessa união, que mudou a vida das pessoas. Então eu acho que essa perspectiva do trabalho de vocês foi muito encantadora, eu fiquei muito feliz de ver, porque se a gente não arranjar pontos de diálogos e entender que todo mundo no final do dia pode ter pontos de concordância, e que são pontos de concordância que transformam a vida, inclusive para que as próximas mulheres possam entender a importância disso, e que a gente possa chegar no lugar e fazer a discussão de um aborto com mais facilidade, a gente precisa passar por esses pontos antes. E é muito importante que a gente possa criar esses pontos para isso se tornar possível. E fiquei bem feliz de ter essa oportunidade de falar, mas de ver o livro de vocês e a pesquisa de vocês se norteando. E quero deixar aqui meu compromisso que também vou continuar sempre com esse objetivo comum, dessa transformação da vida das mulheres do nosso país. Obrigada,
Bom, acho que a gente podia escutar a Natália falar um pouco do lugar dos dados, e depois eu queria chamar a Maísa aqui, que também é Maísa e Pagu. Todas as mulheres aqui que estão candidatas, que é maravilhoso para dialogar com a gente aqui desse ponto de vista. Maísa também vem pra cá, mas Natália, conta pra gente, porque a Natália da Ideia Big Data, que é uma organização, né, um instituto de pesquisa que tem soltado várias pesquisas sobre a corrida eleitoral, né? Mas é um instituto super parceiro nosso. E a Natália e o Maurício fizeram a rodada de pesquisa quant da nossa... Né, elas estavam fazendo pesquisas e foram muito generosos em falar: vocês querem pegar uma carona com a gente nas pesquisas quant? E a gente mandava as perguntas e a gente conseguiu tangibilizar também isso tudo que a gente via nos grupos Quali, né, que a Esther e Camila conduziram e lideraram. E a Natália acho que tem esse lugar também de falar sobre essa parte do concreto, dos dados e do capítulo que eles escreveram também no livro. Sim. Bom, primeiro, obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa do livro. Acho que quando o Maurício me convidou também foi uma honra, porque é a minha pauta, é o que eu sempre foquei, e muito legal ver que a gente consegue colocar em diálogo qualitativo e quantitativo para realmente avançar o debate e ir atrás de propostas concretas, entender, dimensionar a realidade, né, que eu acho que por muito tempo a gente teve dificuldade disso. Mas eu acho que para mim o principal, assim, eu tento não ser a pessoa quantitativa que só traz números, acho que os números estão no livro, até porque se não começa a falar muito número todo mundo se perde. Mas acho que o mais interessante era ver, apesar de ser feminismo em disputa, os dados também nos ajudam a entender o que não está em disputa. Né, o que é realmente que a gente consegue dialogar, o que é que realmente a gente está alinhado, e tem muitos pontos de convergência, tem muitos pontos em que a prioridade está muito clara, está muito estabelecida, que a violência de gênero, a violência doméstica, sobretudo, é uma prioridade em geral, né, independente do espectro político onde você se identifica. Ainda bem que isso é reconhecido como uma prioridade, porque realmente né, em tempos de pandemia a gente sabe que a situação só piorou, enfim, tem muitos fatores agravantes, e interseccionalidade, entender em que níveis mulheres são afetadas e de que formas diferentes. Acho que você trouxe um ponto muito importante, que é o convencional, o senso comum vamos colocar mais delegacias, ou vamos trazer a polícia, denuncia e acabou, simples. Não, talvez essa mulher não está buscando esse tipo de caminho. A gente tem que entender qual é o problema e de que forma essas mulheres que são afetadas identificam que a solução pode vir. Porque é muito fácil a gente estabelecer uma solução que não tá resolvendo o problema inicial, né? Então acho que os dados nos ajudam também a entender esse sentido. É muito importante a gente entender onde a gente converge e também entender que onde a gente diverge a gente também tem espaço para dialogar, né? Eu acho que o legal da ideia do livro, e acho que os dois tipos de pesquisa qualitativa e quantitativa trazem isso, é que a gente tem que recuperar a política do diálogo e a política de entender onde a gente consegue conversar e onde a gente diverge, mas ainda assim o diagnóstico do problema pode ser muito similar. A gente pode entender que o problema é o mesmo e a gente diverge na solução para esse problema, mas entender o nosso ponto em comum já é extremamente importante. E eu acredito também que na parte quantitativa, por exemplo, a questão do aborto que a gente viu, e é uma coisa que eu já venho dizendo, a gente tem que entender até que ponto o debate está sendo proposto, né? Porque uma coisa é você dizer, eu sou contra o aborto e fica por isso mesmo, mas que tanto de diálogo nacional em termos de debate fundamentado e com propostas divergentes e múltiplas a gente tem em torno do aborto no Brasil? É muito pouco. Então, como que a gente se posiciona sobre um tema que na verdade a gente nem discute? Né? Então, eu acho que o legal do livro é trazer exatamente isso. Questões que realmente têm muita divergência, e que bom que tem divergência. Óbvio, tem pautas que a gente acha que é prioridade e seria bom se todo mundo convergisse, mas infelizmente não é assim. Mas por outro lado, felizmente, porque a gente tem espaço para poder dialogar, espaço para poder entender e achar caminhos. Mudar o termo, não colocar gênero para a gente chegar na mesma solução, né? Então acho que o feminismo, uma coisa que a gente aprendeu como feministas e o feminismo ao longo da história é que às vezes a gente precisa encontrar caminhos e talvez guardar um pouco uma pauta e um tema para conseguir avançar em outros. Isso faz parte da política, né? Então acho que o legal desse momento, acho que é extremamente importante no país, é colocar isso, entender que a gente precisa dialogar, porque é isso que é fazer política, é entender quão divergente a gente pode ser, mas para também avançar com soluções que são importantes para todos, né? E acho que também, da parte quantitativa, me pareceu muito interessante
a imagem do que é uma mulher, né? O que é que eu identifico como o ideal de uma mulher, o que ela representa. E a Michelle Obama, por exemplo, destacou absurdos, assim, e é até surpreendente de um país tão conservador e tão racista e machista e tudo que a gente sabe que o Brasil é, trazer isso como referência. Óbvio, isso também pode trazer a sensação do síndrome do vira-lata, né, que a gente sempre acha que o que é de fora é melhor, e se fosse a Michelle Obama no Brasil, a gente sabe que o tratamento possivelmente seria muito diferente, infelizmente, mas ainda assim entender que elementos da mulher e do que a mulher pode trazer para a política nacional a gente consegue trazer. Então, eu acho que esse diálogo que o próprio livro traz é muito interessante para entender aonde tem caminhos para a gente já propor soluções, e temos candidatas aqui que espero que isso tenha alimentado talvez ideias de propostas e como a gente pode trazer o tema em debate, mas também entender o que a gente ainda tem que avançar como pauta e onde a gente ainda diverge muito, porque mulheres não são homogêneas, né? E eu acho que isso é legal trazer para a política. Acho que a Marina trouxe um ponto importante que eu era voluntária do Elas no Poder, né? Então a gente pensava, eu quero mais mulheres na política, mas eu quero só mais mulheres que pensam como eu. É importante também esse vai e vem, porque é assim que a gente cresce e evolui como país, né? Óbvio, eu acho que tem limites, acho que num espectro existe o que não é aceitável, mas precisamos de mulheres diversas e com perspectivas e experiências diversas para conseguir evoluir como sociedade, assim. Então acho que o livro é sucinto, ele é direto e é muito objetivo. Essa é a prioridade, é isso que a gente precisa fazer, e a gente precisa reconstruir essas pontes de diálogo que infelizmente foram perdidas e que a gente precisa, porque é só assim que a gente vai avançar, senão ficamos em bolhas totalmente separadas e no final ninguém avança em nenhuma das pautas, né? Óbvio, tem uma pauta que sim é avançada porque alguém está no poder e existe uma agenda muito clara, mas em geral a gente precisa aprender a reconectar como sociedade, reconectar como indivíduos, né? Num mundo tão diverso como o nosso. Então, fiquei muito feliz de participar, de novo parabenizo a iniciativa, porque a gente sabe que é de extrema importância e num momento sem precedentes, então muito feliz da oportunidade de poder ter contribuído pelo menos um pouco. E os números eu deixo pro livro para vocês verem. Eu só queria, quando a Natália diz sobre a Michelle sendo um modelo, né, a Michelle Obama, né, é uma coisa que a outra também. A outra também, né? Infelizmente, a outra também. A frase que nos chamou, quando a gente fez o primeiro piloto de pesquisa, alguma frase que eu acho que eu vou morrer lembrando dessa frase, que me cativou, que foi assim, falar, a Damares, ela é feminista, né? Uma mulher falou isso pra gente, uma mulher que era evangélica, lembro muito bem, nordestina, evangélica, falou isso. E esse foi para nós um gatilho. Que tipo de feminismo é esse que entende que a Damares é feminista? Né? Mas quando nós perguntamos qual é a mulher na política que você mais, com qual você se identifica, que você acha que uma mulher realmente moderada, modelo, olha a mulher que elas falavam, a Marielle. A Marielle, ela é unânime. Estava aqui, mulheres conservadoras, muitas religiosas, que têm na Marielle um modelo de mulher empoderada política. E é uma vitória feminista que é brutal. Né? O que a Marielle significa para todas nós? Mas é que elas concordavam. A Marielle é uma mulher guerreira, lutadora, né? Então, eles, assim, umas elogios na Marielle, né? Que a gente jamais teria pensado, por exemplo, escutar. Então, acho que essas são vitórias brutais. Por outro lado, tinha muita mulher que falava assim, eu sou conservadora, eu sou feminista, por exemplo. Eu sou evangélica e eu sou feminista. E não há nenhuma contradição para eles nisso aí. Então, para nós é uma contradição, talvez, né, inerente, mas a gente tem que entender que para elas eram conceitos perfeitamente compatíveis, né? Então, gostar da Marielle como exemplo de mulher empoderada e se dizer também evangélica e feminista, porque muitas delas também falavam nas entrevistas, sobretudo as jovens, né? Eu vou para a igreja, sou evangélica, mas eu não gosto não, essa coisa da mulher ser submissa, né? O pastor falar que a mulher... Então, nas mulheres, a gente sempre disse isso, né? A gente dialogar com essa mulher jovem, conservadora, evangélica, é um caminho de entrada muito poderoso. Porque essas meninas, e aí sim, de fato são meninas, a gente entrevistou meninas de 17, 18 anos, muito jovens, socializadas do ponto de vista conservador e evangélico, mas que entendem perfeitamente que elas são feministas, gostam do feminismo e elas não aceitam já a submissão que as mães delas aceitaram. Né? Só que, claro, a gente gostaria muito mais, né, entrar nessa pauta, nesse exemplo, e mulheres que a gente sempre... Nós estamos estudando também as redes sociais, né, onde essas meninas jovens estão. Né? E essas meninas jovens, elas estão nas redes das cantoras gospel, por exemplo, mas também da Anitta. E para elas é tranquilo, isso é perfeitamente coerente e compatível também. Então elas escutam uma cantora gospel que elas dizem que é feminista, porque é empoderada, independente, uma mulher empoderada, essa cantora gospel, ou um pastor X,
mas porque não também uma cantora, né, como a Anitta, por exemplo. Acho que essa fluidez, né, nós temos que entender também, porque é bem interessante. Eu acho que só para fazer um adendo, uma coisa que a gente percebeu, ficou muito claro pra gente, essa questão justamente do empoderamento feminino e da mulher no espaço público. Então, para elas, o que é a mulher empoderada? É a mulher que tem independência financeira. Então, esse é o grande objetivo, né, das mulheres que a gente conversou, assim, ter essa independência financeira. Agora, a gente sabe que, de novo, como o título do livro fala, né, essa percepção de que a mulher empoderada é necessariamente feminista, ela está sendo disputada. Né? Então vem o campo conservador e disputa isso. Aparece lá, né, a Michelle Bolsonaro, a própria Damares, as mulheres que justamente se colocam no espaço público, que falam, que têm a autonomia delas, mas elas são feministas, a gente sabe que não. Né? Mas tem essa percepção de que o empoderamento e a autonomia financeira são iguais ao feminismo. Então acho que Camila, aquela coisa que a Michelle Obama, por que eu lembro um grupo que a gente fez, por que o Bolsonaro é feminista, né? Algumas falavam que ele era. Porque ele dá espaço para a mulher dele, é o único presidente que deu espaço para a mulher dele como que elas têm memória, né? Então são coisas muito confusas, assim, e que se a gente não consegue ter uma comunicação muito clara e objetiva e direta, cai nesses buracos aí que depois é difícil a gente sair, né? Esse imaginário que se constrói. Então, ela tem espaço de fato, ela é muito mais do que teve na imaginação recente, né? Até porque Dilma não tinha um companheiro, o companheiro, né, não tinha um espaço, ela foi presidente, né, 6 anos, e o Temer também, enfim, né, tinha outras coisas. Então, esse imaginário ficou de que ele que dá espaço para as mulheres. Maísa, conta um pouco aí também, você foi a Maísa é fundadora do Movimento Político de Mulheres Vote Nelas e agora é candidata a deputada federal. Nossa, que luxo vir aqui para te prestigiar e veio aqui, entrou no... Não, mas é porque a Bia, às vezes ela não sabe, mas ela é uma super fonte de inspiração para mim. E, né? Tipo, não, eu achei interessante estar na política agora, sendo ativista há tanto tempo. Hoje eu tenho estado meio de saco cheio de rodas de mulheres para falar de mulheres com mulheres. Então, só da gente estar aqui falando de um feminismo, de um viés que é uma novidade, porque trazer a questão da mulher conservadora é uma novidade, e estar com tantos homens presentes já é tem um outro gostinho, assim. E eu achei muito interessante, enfim, eu pude acompanhar a Bia um pouco nesse processo, mas eu acho que tem duas coisas muito relevantes que eu acho que contribuem com o conteúdo do livro, que quando a gente fez a jornada da candidata, que foi uma das primeiras pesquisas feitas pelo Vote Nelas em profundidade, de como que é a experiência das mulheres na política, a referência foi Cora Coralina. Cora Coralina era uma referência de que mulher te inspira para você que é uma mulher candidata. E pra gente foi uma surpresa, porque enfim, eu sou de Goiás, então a Cora, na minha experiência goiana, de ler os livros quando era criança, era muito mais de uma artista, uma mulher que foi uma referência, mas não como um feminismo. E na jornada da candidata, a Cora foi citada a maioria das vezes, a Dilma foi muito citada para as mulheres de esquerda, mas de direita de jeito nenhum. E hoje a sensação que eu tenho nas ruas é que isso já tem mudado, que as mulheres já estão em consenso de que, olha, aconteceu alguma coisa esquisita com essa mulher, independente se ela é de esquerda ou de direita. Então, se antes as pessoas estavam mais melindrosas de falar, não, a gente sofreu um golpe, a Dilma foi a primeira mulher, hoje isso já muda. Essa é a sensação que eu tenho tido e na jornada da candidata isso aconteceu. Nós passamos por uma experiência, a Bia contribuiu muito com isso também, o Instituto Update, que foi a campanha por uma punição exemplar, que o Vote Nelas fez parte da mobilização, e que ali foi um momento de consenso entre mulheres conservadoras, de esquerda, de direita, progressistas ou não, em relação ao deputado Fernando Cury, que importunou sexualmente uma deputada na Alesp, ele foi filmado fazendo isso. Então a gente teve momentos que, na minha percepção, é muito ruim, assim, de... a esposa dele se pronunciou e ela disse que não faltou amor dentro da casa dela e que esse ódio dessas feministas não chegou na casa dela.
E acho que eu, como uma feminista, me sinto muito mal de ouvir isso, porque em momento nenhum eu quis atacá-la. E deve ser horrível você acompanhar o seu marido passando a mão no corpo de uma outra mulher dentro do trabalho, sendo filmada. Então eu não consigo imaginar o desconforto dela, mas ao mesmo tempo o que nos motivou não foi o ódio, em momento nenhum, né? Porque eu acho que o que nos motiva foi a indignação de pensar que o que estava acontecendo na Alesp era uma broderagem e que não iria acontecer nada com ele, porque ele é um cara muito bem relacionado, um cara muito gentil, e a gente sabe que era mesmo. E o que nos leva a crer que homens gentis também assediam mulheres, também importunam sexualmente mulheres. Então eu acho que essa é a minha contribuição. A minha candidatura, eu sou candidata pela primeira vez, então pra mim tá sendo uma experiência muito louca. Eu achei que eu já tinha feito coisas malucas na vida, nada se compara com ser candidata. A minha pauta é a política de drogas, então eu defendo a legalização da cannabis, meu adesivo é Legaliza Maísa. Na minha percepção, a política de drogas é também, ou deveria ser, protagonizada por mulheres, porque não falta baseado no carnaval, nem em nenhum bairro de São Paulo, mas falta o canabidiol, o remédio para as mulheres que cuidam de crianças que convulsionam 80 vezes no dia. E são essas mulheres que lideram as associações que estão empurrando a legislação para garantir a legalização. Então, cada vez mais eu tenho me apaixonado, eu sou careta, e me falam isso, você é careta, você nem fuma, você nem bebe, por que você está falando sobre isso? Mas é porque, na minha percepção, é uma pauta que concretiza um ganho social para todas nós e principalmente para as mulheres. Então é isso. Obrigada. Pagu chegou aqui. A Pagu é assessora, né, deputada Isa Pena, também candidata, e uma mulher indígena, né, que está há muitos anos batalhando na política, né, Pagu? Muito tempo. Bom, agradecer, viu, cara? Primeiro, dar um bom dia a todo mundo. De fato, eu sou indígena, sou do povo Funiô, que é uma etnia de Pernambuco, né? Mas tenho essa vivência na aldeia, vivência aqui na cidade, né? Então, como mulher indígena que transita, né, entre dois territórios muito distintos, acho que a gente tem uma série de demandas, inclusive, em relação ao próprio feminismo. Estou assessorando a Isa Pena, que é deputada estadual, e agora também está candidata a federal. E acho que, primeiro, trazer uma palavra dela, né, cumprimentar o lançamento desse livro, aí em nome da Camila, que está mais pertinho ali da gente, mas parabenizar, né, todas as autoras e dizer quanto é importante, né, eu acho que não só para a Isa como candidata, mas como deputada que reagiu, né, a um assédio, como ela mesma gosta de dizer, botou o dedo ali na ferida, né, de uma casa legislativa extremamente conservadora, machista, né, misógina, e conseguir, né, acho que de algum jeito unificar também lutas internas ali com outras mulheres que, com toda certeza, né, sofrem com o machismo, com a misoginia, mas também com a estrutura, acho que do racismo, né, ali dentro da Assembleia Legislativa. E aí, a partir disso também, acho que fazer algumas considerações aqui em relação ao feminismo, porque pensando sobre essa lógica, né, que o livro fala da disputa do imaginário das mulheres em relação ao feminismo, eu acho que a gente durante muito tempo teve uma real dificuldade de debater o feminismo, né, como um projeto para as mulheres, um projeto de igualdade. Sofreu durante muito tempo, nós feministas, né, um processo de criminalização muito grande e, ao mesmo tempo, né, com toda essa luta que a gente vem fazendo, acho que nas ruas, nos espaços, né, de poder que incluem a política, mas não só, eu diria que nos âmbitos das instituições religiosas, né, tudo aquilo que é estruturante da nossa sociedade, a gente consegue avançar para uma perspectiva de atingir mais mulheres sobre essa lógica da igualdade de direitos, mas eu acho que ainda, quando a gente pensa, né, que há mulheres conservadoras que são feministas, a gente tem uma dificuldade estrutural aí desse processo, que é quando a gente pensa em empoderamento econômico, dentro de uma lógica do capital, muitas vezes, né?
a gente ainda não consegue chegar no fundo desse debate com todas essas mulheres, quer dizer, bom, sou conservadora, sou feminista, e justamente sou feminista porque quero que o meu lar seja mais harmonioso da perspectiva da convivência familiar. Essa perspectiva continua, na verdade, sustentando o modus operandi da divisão sexual racial do trabalho, né, de cuidados, do trabalho de reprodução, que a gente sabe que é um trabalho não reconhecido ainda hoje, né, século XXI, e que é realizado pela maior parte das mulheres e que é o fundo sustentante desse sistema, né, de produção do lucro, de produção da morte, que não é de produção da vida, é de produção da morte, né, e que a gente sabe que os mais ou as mais afetados somos nós, mulheres, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trabalhadoras. Então, eu acho que colocar isso como reflexão para como que a gente consegue, né, também dentro dessa disputa, desse imaginário sobre o feminismo, chegar num ponto em que a gente consiga pensar um projeto de transformação mais profundo com todas as mulheres. E eu acho que da perspectiva, né, mais específica da população indígena, o feminismo para as nossas aldeias durante muito tempo foi muito criticado, porque ao mesmo tempo, né, a gente tem uma lógica, um modo de vida que não exatamente hierarquiza as posições, as relações de poder quando a gente pensa em divisão sexual do trabalho. A gente tem diferentes funções internas, né, no nosso modo de vida, que não necessariamente hierarquiza posições entre homens e mulheres, originalmente falando. Se eu pego o meu povo, é muito comum que mulheres sejam lideranças em várias frentes dentro da minha aldeia. Isso não é um problema, né, para os homens. Mas quando a gente pensa o processo de colonização combinado, né, a estrutura de entrada do capitalismo como modo de vida para todos os povos indígenas, no Brasil, na América Latina, mesmo na América do Norte, é possível perceber que o machismo e a misoginia também chega para esses povos. Como que a gente faz essa discussão, né? Com tantas diferenças étnicas entre nós? É um desafio muito grande. E acho que a gente ainda está aquém de conseguir fazer esse diálogo quando a gente pensa as especificidades das mulheres indígenas, mesmo acho que das mulheres negras. E aí eu gosto sempre de reforçar e reafirmar que daí é importante sempre partir dessa perspectiva interseccional mesmo, né? Classe, raça e gênero, para a gente conseguir dar conta de avançar nessa disputa do imaginário, mas não só, né? A gente disputa imaginários para também disputar projeto de transformação social. Acho que é isso, dizer que a ISA está à disposição, né, de manter esse diálogo sempre. É um mandato que está, de fato, a dispor do direito, né, da construção de política para as mulheres. Quando a gente olha, né, Camila, toda a diversidade que tem no próprio mandato da ISA, o mandato da ISA é muito representativo, né? A gente tem essa perspectiva porque a gente acredita mesmo que tendo essa diversidade a gente consegue discutir e ampliar, né, o espectro da política pública, da atuação no parlamento, da atuação na política. E agradecer mais uma vez, parabenizar ele pelo lançamento do livro, que eu vou ler com certeza. Gente, acho que a gente podia, sei lá, se alguém quiser fazer algum comentário, perguntas. Eu tenho uma pergunta. Eu queria saber dessas mulheres conservadoras, assim, o que vocês não esperavam que veio de histórias, assim, porque quando a gente fez no Vote Nelas, tinham várias coisas que a gente não esperava, assim. A gente entrevistou mulheres candidatas e elas choravam nas entrevistas, que a gente não esperava. Elas queriam contar muitas coisas. Nossa, ninguém nunca me perguntou sobre isso. Eu posso te contar isso? E aí ela fugia um pouco do script da pesquisa e contava mais coisas pra gente, assim. Tanto que tinha um capítulo da pesquisa que chamava O que você não sabia sobre a política, porque pra gente também, a gente não sabia, foi uma surpresa. Aconteceu isso com vocês também? Não, também aconteceu. Foi um processo também muito parecido de catarse mesmo dessas mulheres durante as entrevistas. Porque assim, só pra vocês entenderem, né, a gente estava ainda no pior da pandemia, então a gente fez tudo online, mas a gente ficava sempre em grupos pequenos, né? Eram só ou eu ou a Esther entrevistando,
3 mulheres com perfil muito parecido, né? Então só jovens, só evangélicos, perfil político parecido, então elas se sentiam acolhidas ali, né? E aí justamente acontecia isso que você falou, quer dizer, delas contarem, elas às vezes durante a conversa perceberem, por exemplo, isso que a Padu falou, de como, sei lá, uma mulher que tinha mais de 50 anos perceber, nossa, durante minha vida toda de casada, é isso, eu fui submetida, né, a uma rotina exaustiva de cuidados com os filhos, com o marido, com a casa, e eu nunca fui atrás dos meus sonhos. Né? E é um processo muito duro, assim. Né? Exatamente. Então, eu acho que essa é a potência, né, desse diálogo. É claro que nessas entrevistas a gente sempre, eventualmente, né, toca ali em pontos sensíveis, mas eu acho que essa pesquisa, em especial, realmente é isso que você falou. Assim, acho que eu não esperava mesmo que fosse uma coisa tão profunda para essas mulheres. Assim, de ter mulher, por exemplo, que durante a entrevista, para as amigas, se assumia lésbica. As outras amigas não sabiam. Nossa, que fizeram um aborto, por exemplo. Que fizeram um aborto, por exemplo, também que outras não sabiam. Então, eu acho que é justamente isso, né, de trazer à luz todas essas coisas, né, que a gente sabe que, né, foram da esfera privada por muito tempo e ainda são, para a luz do público, para a gente poder falar sobre isso, poder fazer política sobre isso, né, que é também o que a gente luta aqui. Então, acho que o que eu menos esperava foi isso. Eu acho que uma coisa que talvez... Bom, não sei se a gente esperava ou não, porque nós estamos trabalhando muito tempo com esse público, né? Mas talvez o mais chocante é que o feminismo está muito mais avançado do que a gente pressuporia nessa política. Muito mais. Porque são mulheres que você consideraria, numa lógica, claro que uma lógica muito reducionista, opostas a nós. Uma mulher que votou em Bolsonaro, que tem a sua referência na igreja, por exemplo, né? Se diz bolsonarista, conservadora, evangélica, nenhuma definição é parecida minimamente com nós, né? Porém, muitas das pautas feministas têm enraizado muito mais do que a gente pensaria quando você escuta essas mulheres falar sem barreiras, digamos, né? Quando você escuta elas falarem tranquilas, com calma, com empatia, com acolhimento, né? Então, eu acho que para mim isso me surpreendeu muito, né? Pensar que a gente avançou muito mais do que a gente pensaria e que o bloqueio que nós temos é muito mais de uma interlocução que a gente não sabe fazer. Muitas vezes muito mais quais pautas assim, você acha que já estavam... Por exemplo, quando você fala assim de empoderamento feminino, a pouco falou da família, mas quantas falavam assim, não, eu acho que é legal ter um salário, né, para cuidar da casa, você deveria ser paga por isso. Isso cai na quantitativa, né? Na quantitativa, foi 70% das mulheres aprovam auxílio dona de casa, como se fosse isso, né? Ou seja, tá próximo da nossa. E uma perspectiva, assim, a gente tem uma perspectiva de que família é um reduto do patriarcado, é muito claro, né? Mas quando elas, e claro que a mulher conservadora estaria perpetuando isso. Mas quando você vai no fundo da conversa, aparecem algumas questões que são interessantes. Então, se eu quero manter a minha família na harmonia, mas eu também não quero fazer o trabalho tudo de casa. Eu quero que meu marido faça, eu quero a minha independência financeira, porque isso também mantém a minha família na harmonia. Eu quero que a minha filha estude, trabalhe, tenha a sua independência para que ela mantenha a família na harmonia, mas que o marido dela também trabalhe, então que o marido cozinhe, que o marido limpe, etc. O conceito de família na harmonia não é o mesmo de família na harmonia de 50 anos atrás. Então, acho que essas perspectivas, ou isso, ver elas revoltadas com as lideranças da igreja, porque na igreja, pô, elas queriam ser, né, mais presentes, né, eu fui mais presente na igreja, né? Há muitas coisas que passa muito por baixo do nosso radar, que a gente não consegue estar lá, não sei quem foi, se você é um manipulador, estar no território, estar presente, estar na rua. Se a gente tivesse mais presentes, não podíamos escutar mais. Né? Ou, por exemplo, falando de, muitos jornalistas perguntam para nós, não, mas para o feminismo é muito importante a luta coletiva. Como se essas mulheres não tivessem essa perspectiva coletiva também. Porque elas têm uma outra perspectiva que é diferente coletiva. Então, quando se fala assim, não, as irmãs da igreja se ajudam, se juntam, né? Ou aqui temos redes de empreendedoras, de microempresários, né? Que mais se ajudam. Outras formas de coletivismo também. E essa é a importância de ter pesquisa, né? Da gente fugir do senso comum e entender realmente qual que é a realidade do que a gente está falando. Porque senão, no final a gente talvez tenha medo de trazer pautas porque a gente acha que vai ter uma reação e no final talvez a gente já esteja concordando como sociedade e a gente só está esperando para evoluir e avançar. Passo, né? Exato. Aliás, na Atlântica tem a noção da paridade de gênero também. Exato, foi paridade de sobre gênero. Eu acho que são pautas que se a gente já está concordando, vamos avançar. Porque tem outras que realmente a disputa vai ser brava, assim, vai ser difícil. Então, enquanto a gente puder avançar com essas que a gente já sabe que tem essa convergência, melhor para todos, né?
E no final a gente deixa as disputas mais difíceis para ter com mais calma e no momento de sociedade que a gente possa realmente dialogar. Eu acho que isso é muito importante. Obrigado pela apresentação e parabéns pela apresentação. Eu queria fazer um comentário e uma pergunta. Eu atuo na área de relações internacionais, né, com o Alexandre também, e é interessante que, na minha experiência, o diálogo com pessoas de direita, ou que tem muito receio em relação a essa pauta progressista, um tema muito interessante tem sido que as feministas são vistas como grande ameaça do Partido Comunista na China, que estão sendo suprimidos, inclusive na Venezuela, tem uma tensão enorme entre o governo e esses grupos, e que teve vários escândalos recentes de uma jogadora de tênis, por exemplo, que relatou um caso de assédio e que foi sumida, basicamente, ela encerrou sua carreira. E foi interessante que eu tive um diálogo com um representante do governo brasileiro atual, e foi um raro ponto assim no qual eu consegui falar com ele sobre algo que nós concordamos sobre a importância disso. Eu acho que isso às vezes pode ser uma forma de, para alguém que é ultra anti-progressista, que às vezes pode ser julgado para confundir um pouco essas convicções de que o feminismo necessariamente é de esquerda, né? Que obviamente no caso, como a gente vê em outros países, não é. E a outra pergunta que eu tive nas relações internacionais, na ONU, por exemplo, o tema gênero é tão tóxico que a estratégia das ONGs hoje na ONU é que tipo, eles não usam mais, porque o Brasil inclusive anunciou que qualquer texto que inclua o termo gênero será vetado. Então houve uma inovação linguística muito grande, assim, de tentar basicamente defender a mesma coisa, né? Apresentar para a votação temas muito semelhantes, só que sem esse termo. Vocês acham que o termo feminismo virou tão tóxico que, na verdade, na hora de conversar com alguém conservador, é melhor nem usar mais? E qual seria um termo alternativo? Porque imagino que algumas pessoas talvez nem encostam nesse livro porque a capa já tem um termo que é inaceitável. Como que esses... Não, a gente viu muito isso na pesquisa, né? Que mulheres falavam assim, eu não sou feminista, mas depois concordavam com uma enorme parte do cardápio feminista. Sou feminina, mas não sou exato. Eu sou a favor da luta pelas mulheres. Esse é um termo que é consenso, a luta pelas mulheres. Por quê? Por estereótipo da feminista, que é primeiro partidária, militante, agressiva, radical, antirreligiosa, antifamília, etc. Então, sim, sem dúvida. A gente sempre fala que é uma luta pelo léxico, né? Pelo vocabulário também. Eu acho que não sei, mas acho que é uma luta em dois níveis, né? Uma no curto prazo, então no curto prazo há consensos, né, a serem utilizados estrategicamente, e depois é uma luta no longo prazo, que é a criação de outros consensos, né, que aí virão talvez consensos mais complexos, né, mais complicados, e por que não consenso em torno a certos léxicos, né? Então no curto prazo o consenso pela palavra gênero é impossível, mas nós temos opções de lutar de outras formas para que talvez no longo prazo a gente consiga esse consenso. Uma questão de uma agenda talvez mais estratégica, né, que está ficando hoje. Mas sim, totalmente. Né? Eu acho que assim, a direita tem duas estratégias. Uma é isso, né? Pegar o feminismo para eles, né? E falar nada mais feminismo, cheiro Bolsonaro feminista. E a outra é assistir no antifeminismo, né? Que também a gente vê. Você coloca lá no Google feminismo, já aparece lá uma página, né, antifeminista. Então acho que são duas estratégias agora. A gente tem que sim reivindicar, porque inclusive na Quant saiu, né? 30% das mulheres se declaram feministas, né? E 20% da população em geral. Então, exatamente. Então a gente reivindicar, e é isso que você falou, quer dizer, a gente ir associando cada vez mais a essa palavra, né, o movimento feminista, as coisas que a gente, né, quer. As coisas concretas, como as nós coisas falamos. concretas, exatamente. Até só, se eu puder dizer, essa foi uma disputa que a gente pensou muito nas eleições municipais quando a gente construiu a bancada feminista, né? Que é o que significa levar no nome feminista da candidatura, o nome na urna é feminista, os panfletos entregar na cidade inteira. O que significa isso? E eu acho que, por um lado, tem muito isso que você falou, mas por outro tem uma questão que é o movimento feminista, ele vem avançando muito, não só no Brasil, como no mundo. Então, as lutas como a luta do Ele Não, a luta das mulheres no Chile, a luta de mulheres no mundo inteiro vem também pautando que é mudança radical de governo, sabe? Lutas que começam com a luta das mulheres, e isso é muito sentido também pelo ativismo em geral, pelas pessoas. Então, no fim,
mesmo uma candidatura com o nome feminista, foi a 7ª mais votada da cidade de São Paulo, que é uma cidade muito conservadora, sabe? Foram mais de 46 mil votos. Foi a 2ª candidatura de mulheres, perdeu só para uma mulher trans negra, que também, né, diz algo, assim, que foi a Erika Hilton com 50 mil votos, a gente com 46. Então eu acho que tem isso, e de fato, né, a pesquisa delas mostra, tem uma parte que sempre vai ser muito difícil de acessar. Mas tem outras tantas que entendem a importância. Eu acho que a gente vincular cada vez mais lutas concretas de violência, de combate à fome, de combate à desigualdade, de combate à violência policial. Agora a gente tem sentido muito nas discussões sobre armamento com as mulheres evangélicas. É muito fácil falar, bater no Bolsonaro, falando sobre política de armas, porque elas sabem que isso representa mais violência contra crianças, mais violência contra elas mesmas dentro de casa, contra a família, sabe? Arma e proteção de família é muito contraditório. Então eu acho que vincular mais isso à luta feminista e menos e essa lógica marcha das vadias, que também é um outro feminismo, um feminismo mais liberal, uma outra disputa de feminismo, também é uma luta que a gente pode fazer usando a palavra, né? E como movimento, a gente também exige esse pragmatismo de saber o quão importante é a minha pauta, que eu prefiro retroceder, talvez retroceder nesse sentido de não ser tão incisiva no termo que eu estou usando para eu conseguir chegar no objetivo, e também de saber o que eu não estou disposta a abrir mão. Então, realmente é importante a gente, apesar de entender o momento e saber ler, né, a situação de quanto você vai usar a palavra gênero ou feminismo, etc. E quanto falar, não, já chegou o momento de a gente parar de suavizar. Tem coisas que precisam ser ditas e não são fáceis. E talvez isso bloqueie a minha agenda, mas ainda assim é importante eu bater o pé e dizer isso, eu não abro mão. A gente não vai deixar de falar esses temas só para conseguir agradar a todos e avançar. Então é entender como movimento que eu estou disposta a ajustar para conseguir ter esse pragmatismo de o objetivo é fazer, por exemplo, o objetivo do aborto, no final das contas, é dar o direito da mulher de decidir, mas também que a mulher pare de morrer quando ela faça, porque ela não vai deixar de fazer, né? Então, se o objetivo é salvar essa mulher, que ela vai achar outras formas, talvez, então, o debate, vamos focar na questão de saúde pública e não na questão do direito da mulher de decidir? Porque você tem que entender a situação. Infelizmente, a gente vive num país que não, talvez, em termos políticos, não havia sido tão conservador desde a democratização, né? Então, exige um pragmatismo, mas também essa decisão estratégica de movimento, que eu abro mão e que eu não abro mão. E puxando e soltando, né? No Vote Nelas a gente fez uma pesquisa quando sempre demorou muito pra gente chegar no consenso do que a gente era. Ah, é um coletivo, é um movimento, quase uma sensação, né? E aí a gente fez uma pesquisa e a pesquisadora falou isso, tipo, vocês têm que abortar o feminismo. Vocês têm que desistir do feminismo, porque isso afasta. E doeu muito pra gente, assim. E aí a decisão foi, não, a gente se define como femininas e feministas. E no final ficou todo mundo, tipo, feminina, mas comunicava, sabe? E a gente não conseguiu, a gente não largou o feminista. Então nós somos um coletivo feminino e feminista por mais mulheres na política. Mas demorou, assim, o léxico dói. E ao mesmo tempo eu acho que é um pouco isso que vocês duas trouxeram. A gente precisa trazer que isso é feminismo. Eu não vou desistir desse nome. Talvez, como a Marina Lou trouxe, gênero, a gente usa outro termo e tal, mas pelo menos na minha percepção eu me sinto mais confortável de falar, somos feministas, a palavra é essa, se te incomoda vamos conversar, mas tem um custo, sabemos. Deixa eu fazer uma pergunta muito rápida. Eu li o livro de vocês, achei sensacional a pesquisa e queria destacar 2 pontos em específico quando vocês trazem o olhar das mulheres que ficaram decepcionadas depois de terem votado no Jair Bolsonaro, né, e essa relação. Assim, aí eu achei um trecho maravilhoso que, assim, para algumas, né, o Jair Bolsonaro, ele foi machista e grosseiro, então tem uma percepção muito nítida das falas e da forma como ele age. Mas para as mulheres que se afirmam conservadoras, consideram que bolsonarismo e feminismo são compatíveis. Isso para mim foi um choque. Porque, e o que eu entendi para elas, eu lendo, né, as respostas, é porque ele aparenta ser um homem autêntico e honrado e um homem de família, usando do cuidado, né, com a esposa, Michele Bolsonaro, como um artifício, né, de que então ele é um homem íntegro. Eu queria entender isso de vocês. Na verdade, a gente está falando de política agora, né, com a eleição e a Michele frequentando as igrejas e trazendo essa fala para as mulheres, né.
Como que vocês entendem essa perspectiva, né? Porque eu acho que ela é super contraditória, mas ao mesmo tempo ela é uma percepção do que é essa construção do masculino, né? E aí lá isso no quali, né? E no quanti, vocês fizeram a pergunta sobre a questão dos homens se reconhecerem feministas e apenas 1 de cada 10 disseram que são feministas. Então isso me traz uma perspectiva de como que a gente também consegue avançar uma pauta igualitária, equitativa, com a participação dos homens também nesse processo, né? E como que é essa percepção das mulheres com relação a isso, né? Então é uma questão que eu queria trazer. Eu ia falar sobre ideologia de gênero, mas eu acho que já foi contemplado aqui com outras falas, então eu vou eu acho que esse é o grande... Porque, na verdade, assim, se a gente for pensar, né, na figura da primeira-dama, né, isso não só no Brasil, nos países latino-americanos, né, que são todos muito, né, machistas, conservadores, misóginos mesmo, a gente, até na Assembleia Legislativa de São Paulo, tem lá, acho que na legislação, assim, fala lá, a primeira-dama tem que fazer isso, quer dizer, nem imagina, pode ter uma governadora e que de repente, né, então, assim, isso já está na própria legislação. Então, e aí, da onde que vem? Elas enxergam que o Bolsonaro dá espaço para Michelle poder falar. Então ela é uma mulher que é vista para quem gosta dela, né? Que tem uma luz própria, que se coloca, então, por exemplo, não sei se vocês lembram, mas no discurso de posse, a Michelle falou que foi uma coisa inédita no Brasil, né? Exatamente. Então elas percebem isso como sinônimo de feminismo. Não, feminismo é você ter espaço para falar, é alguém te deixar falar, é você ter espaço no lugar público, por exemplo, a da própria Damares, né, que a gente estava falando aqui. Por que ela é percebida como feminista? Porque é uma mulher que vai lá, ela tem voz própria, ela tem autonomia, ela se coloca no espaço público, ela debate de igual para igual, entende? Mas quer dizer, isso a gente sabe que é o pressuposto, isso é o mínimo, né? Mas isso não significa que a pessoa... Eu acho que tem uma coisa também que isso aparece muito na sua pesquisa, que é as pessoas estão tão cansadas do político roteirizado pelo marketing eleitoral, né, que a autenticidade é uma coisa muito preciada, é muito valiosa. Né? Então, é aquela resignificação do Bolsonaro. Não, ele é violento, mas no fundo, o mais importante é que ele é autêntico. Mas isso simboliza uma coisa, uma crítica muito forte, né? Que tipo de política estamos oferecendo? É um político que está medindo, né, palavra por palavra o que ele diz, que não consegue sair do roteiro. Então, o valor da autenticidade é uma coisa muito forte, né? Porque no fundo, quando o político fala para mulheres, está também seguindo um roteiro e um marketing, e elas sentem muito bem isso, né? Quando fala-se de mulheres, fala-se a maioria das vezes por uma questão puramente eleitoreira, elas também sentem isso, né? Então, enxergam em Bolsonaro algo que deveria ser, para elas, uma coisa muito importante na vida pública, que é a ideia da autenticidade, né? Então, isso, mas, mesmo as pessoas que falavam isso, elas no fundo, você sei que elas se sentem agredidas quando o Bolsonaro fala essas merdas que fala com as mulheres. Mas assim, são camadas de discurso, assim, você tem que ir entendendo. Né? A camada mais íntima é que elas não gostam quando ele diz isso. Eu estava agora no debate da Band, eu estava conduzindo uns grupos, né, como mulheres evangélicas, por exemplo, e elas odiaram quando ele foi tão agressivo com a Vera Magalhães, por exemplo. Mas qual é o problema? O que o outro lado oferece para elas? O outro lado oferece o quê? Pautas econômicas. Ótimo. E a maioria delas entendem isso e elogiam. Não, Lula foi isso, aceitam o legado do Lula, não há nenhum tipo de discordância com isso. Mas em termos de pautas morais, familiares, o que o outro lado oferece? As mulheres estão sedentas por isso. Então, elas querem escutar de família, querem escutar sobre maternidade, sobre crianças, sobre essa questão da família, não do ponto de vista simplesmente material, mas também simbólico. Então, isso, a nossa luta, né, sempre é isso. Né? O outro também tem que oferecer esse tipo de conversa para as mulheres, porque senão, por muito que elas tenham decepcionadas com o Bolsonaro, e estão muito decepcionadas, por muito que elas falem isso, mas no fundo estão decepcionadas, isso a gente sente muito nas conversas, elas olham para o outro lado e pensam, eu me sinto acolhida por esse outro lado, e voltam para o Bolsonaro. Esse que é o problema, eu não estou acolhida, né? Agora, essa é uma crítica forte, né? Isso muito forte. E também a de mulher não nunca ser associada, né? E acho que só complementando no seu comentário em relação aos homens serem feministas, acho que a Amanda fala que é muito difícil trazer a pauta, né? Porque no final a gente está falando de mulheres para mulheres sobre mulheres. E a gente sabe que o feminismo, o machismo, esse não é um problema de mulheres, necessariamente, né? Como sociedade, os homens fazem parte do problema e também deveriam fazer parte da solução. Então ela fala que, infelizmente, homens tendem a escutar mais homens. Então, desses 1 a cada 10, esse 1 a gente tem que trabalhar muito.
e trazer pra conversa, né? E eu acho que o feminismo também não é falar só sobre mulheres. A gente sabe que o machismo afeta homens também de formas muito severas, né? Então, talvez parte dessa decisão pragmática é eu tenho que te mostrar como o machismo afeta a sua vida também, pra talvez te trazer pra conversa. O seu filho, a sua casa, suicídio, depressão em homens, por não falar. Então, talvez abrir mão um pouco desse que, em termos práticos, estatisticamente afeta muito mais mulheres, e de uma forma avassaladora, mas também afeta homens. Então, talvez, mostrando pra ele como afeta a vida dele, você traz ele pra conversa. É entrar nessa disputa e entender onde que tem a ponte pro diálogo. E a partir do momento que você consegue essa ponte, vira uma chave. Aquela pessoa realmente vai ser seu aliado e aí, desse 1 vão pra 2, 3... E por aí vai. Beleza. Gente, vamos finalizar, porque senão a gente fica aqui conversando, a gente pode continuar conversando nos nossos grupinhos. Então, acho que agradecer todas, agradecer a Carol, que chegou aqui, nossa coordenadora maravilhosa, que fez acontecer. E é isso, gente. Obrigada por ter vindo num sábado às 10h30 da manhã, vocês em campanha aí, então agradeço demais. E a gente segue essa conversa porque ela é longa.